Os irmãos acompanhem aí. Vamos ler esse salmo todo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias da terra, das nações. Pois do Senhor é o reino,
É Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Irmãos, esse salmo começa com essa expressão que os irmãos bem conhecem. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os irmãos sabem que essa foi uma das palavras que Jesus expressou lá na cruz do Calvário. E foi a expressão dele quando verdadeiramente os céus se enegreceram e realmente naquele momento, naquelas poucas horas ali, houve, o que o Senhor mais temia, o que Jesus mais temia. Houve algo que nós não podemos compreender muito bem. Como pode o Verbo eterno, o Deus eterno que criou todas as coisas, se separar do próprio Deus? É um mistério. É algo que na nossa mente finita nós não conseguimos muito bem compreender isso. Talvez, quem sabe, na eternidade, o Senhor vai nos trazer uma compreensão melhor disso dentro da nossa mente, do nosso coração já livre do pecado. Os irmãos, talvez quase todos aqui já passaram por uma dor da separação de alguém que você ama muito, de um pai, ou de um filho, ou de um irmão, de um esposo, ou um familiar. Ontem mesmo estava compartilhando com uma irmã que recentemente passou por isso. E na mesma hora eu lembrei desse salmo e dessa expressão de Jesus, mas nós nunca vamos compreender plenamente o que representou verdadeiramente para o nosso amado Jesus aquele momento em que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? A dor da separação, ela é muito forte, mas para aquele que a palavra diz que todos os dias eu estava diante do meu Pai, todos os dias, durante todo o tempo, ele que viveu na glória e que deixou a sua glória, mas em deixando a sua glória, vivendo aqui por 33 anos, neste tempo em que ele deixou a sua glória, ele jamais perdeu aquela perfeita comunhão com o Pai. E no momento, lá no Getsêmani, ele chegou naquela encruzilhada, chegou numa rota de colisão,
com aquilo que ele sempre tinha vivido. A comunhão com o Pai. E agora ele teria que escolher, né? Escolher aquilo que o Pai tinha determinado. É por isso que ele orou 3 vezes e chegou a suar gotas de sangue. Tal foi o momento de angústia que ele passou. Então, eu nunca vou compreender o preço que ele pagou por mim. Nenhum de nós aqui vai poder compreender. Mas os irmãos perceberam que nesse salmo, principalmente nos primeiros, metade dele mais ou menos, que esse é um salmo que é um salmo messiânico, um salmo que a gente vê que é a própria oração do Senhor quando ele estava lá na cruz. E eu queria só separar algumas coisas aqui para a gente meditar. Uma delas até compartilhei com os irmãos que reúnem comigo lá em casa. É que no versículo 6, a palavra diz que, assim, mas eu sou verme, né? Depois de ele mostrar que as pessoas meneavam a cabeça e zombavam dele, por que não desce da cruz, né? Ele diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sempre, desde a minha conversão, quando eu li esse versículo, que fala, mas eu sou verme e não homem, eu tinha uma interpretação comigo que Jesus estava se comparando a um verme pequeno qualquer, e que é muito diferente de uma serpente, por exemplo, que você pisa nela, ela vai e te pica, e injeta o seu veneno. Mas o verme é aquele que você pisa nele e ele não reage. Então, como Jesus ficou ali durante todo o julgamento e durante toda a crucificação, ele não abriu a sua boca, a não ser aquelas 7 palavras que ele expressou lá na cruz, que representam muito para nós, mas não no sentido de reclamar ou de reivindicar a sua deidade, né? Ele não abriu a sua boca e não reagiu. Então eu sempre entendi que Jesus era como esse verme, que é pisado, mas não reagiu nos momentos que foi esbofeteado, pisado e tudo mais. Mas, irmãos, é interessante quando eu descobri algo sobre essa questão de ele ser verme. Esse verme aqui não é verdadeiramente um verminhozinho qualquer, uma minhoca, um verme lá que rasteja pelo chão. Quando você pesquisa no original essa palavra, ela a palavra original aí é tola, no hebraico, e é uma lagarta, né? Uma lagarta fêmea que que se chama Coccus ilicis, né? Desse gênero aí. E essa lagarta, o que
que ela fazia? Quando ela estava para desovar e gerar outras lagartas filhas, ela se apegava firmemente numa árvore de casca muito dura e dali ela não saía mais até ela soltar um líquido carmesim. Carmesim é o vermelho vivo, né? E esse líquido carmesim é que alimentava as ovas e as lagartas que brotavam ali daqueles ovos. Então, irmãos, o que os irmãos lembram disso? Quando Jesus diz, mas eu sou verme e não homem. Ele estava se referindo a essa lagarta que se apegava a uma árvore para gerar filhos e que o sangue dessa lagarta, ou aquele líquido carmesim que ela soltava, e aquele líquido carmesim era usado para tingir, né, tecidos, né, tingir aquele fio de escarlate que a Raabe pendurou lá na sua janela. Então, olha que coisa maravilhosa, que figura tremenda, o que Jesus estava, né, o que esse salmo estava profetizando. Que Jesus era esse verme, essa lagarta, né, que o sangue dele vertido lá na cruz iria gerar muitos filhos semelhantes a ele. E essa lagarta não saía mais dali, ela morria e se apegava firmemente àquele madeiro ali. Foi o que Jesus fez por nós, e isso é algo simplesmente maravilhoso, né? Outra coisa que profetiza aqui nesse salmo é que fala aqui que repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Sempre também meditei nisso aí, né? E vendo a vergonha que Jesus passou, todo o processo da crucificação. Mas sempre quando nós geralmente vemos quadros ou imagens, né, de Jesus crucificado, a gente sempre vê ele coberto as partes íntimas com um pano ali. A maioria, né, eu nunca tinha visto diferente disso. E sempre achei que eles tinham repartido as suas túnicas principais e que ele foi crucificado ali, coberto com as partes íntimas cobertas. E quando eu estava lá em Barcelona, lá tem uma catedral muito linda, né? Uma arte muito grandiosa, né? De um arquiteto, né, famoso da Espanha ali, que projetou aquela catedral. A gente entra, a gente fica maravilhado com tudo ali tem um simbolismo muito lindo, mas quando a gente sai, tem a figura, a escultura de Jesus ali crucificado, né? E aí eu estava ali, junto com a Vânia, e aquela escultura mostrava Jesus crucificado sem nenhuma cobertura.
quando a Vânia me disse que ela tinha ouvido daquele arqueólogo, está fugindo o nome das pessoas, como é que ele chama? Rodrigo Silva, que ele tinha explicado numa live lá, que a maioria, maioria das obras são feitas dessa maneira, mas que realmente os historiadores, eles mostram que a crucificação romana era feita com a pessoa totalmente desnuda. Quando ela me falou aquilo e eu olhando para aquela imagem, eu não me contive, me quebrantei ali diante do Senhor e chorei. Porque, irmãos, nosso Senhor foi crucificado dessa maneira, eu creio que foi. Porque tem aquele cântico que diz, né? A rude cruz se erigiu como um emblema de vergonha e dor. E o nosso Senhor passou toda a dor e a vergonha por causa de nós. Então, esse amor dele verdadeiramente nos fascina. Nos fascina porque nós nunca vamos compreender tamanho amor. Esse salmo, irmãos, 22, ele, lá na palavra, tem o salmo 22, tem o salmo 23, depois tem o salmo 24. Na compilação da palavra do Senhor, dos livros, né, dos salmos, eu creio que tudo foi muito, né, tanto a palavra foi inspirada verdadeiramente pelo Espírito Santo, quanto até na compilação houve inspiração do Espírito Santo. Então o Salmo 22 é um salmo que nos revela como foi a crucificação de Jesus. A palavra quando você pesquisar sobre o nosso pastor, nosso bom pastor, lá em João 10 fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, esse salmo revela que Jesus é esse nosso bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Depois nós temos o Salmo 23, que é o salmo do nosso grande pastor, pastor e bispo das nossas almas. Pedro se refere ao nosso grande pastor, o pastor e bispo das nossas almas. E quando você lê o Salmo 23, mostrando como que ele nos pastoreia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, refrigera minha alma, e assim por diante. O Senhor, Ele sempre nos conduz e nos pastoreia dessa maneira. Esse grande amor dele continua se revelando no nosso processo de santificação diária, desde o dia que nós convertemos até o final da nossa vida ou quando o Senhor vier nos buscar. Esse pastor vai sempre mostrar o seu cajado maravilhoso que nos consola
que nos busca quando nós estamos, né, nos desviando de alguma forma. E Ele nos conduz sempre com esse amor maravilhoso, sempre nos conduzindo a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas agora, vamos abrir no Salmo 24. Vocês veem, né? Há 3 referências desse nosso pastor. Primeiro é esse pastor que dá a vida pelas ovelhas, que dá a vida por nós. Esse bom pastor. Depois, esse pastor que nos pastoreia, né, como no Salmo 23. E Pedro faz referência ao supremo pastor que vai ser manifesto um dia e vai voltar, como nós cantamos aqui. Então o Salmo 24, olha só que maravilha o Salmo 24. Mostra verdadeiramente o Senhor sendo entronizado, né, como o Rei de toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, esse é o supremo pastor que vai se manifestar como o Rei da Glória. Rei de todas as nações. Ele já é Rei das nossas vidas, de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o receberam como único e todo suficiente Salvador. Mas ele um dia vai sentar no trono, lá onde é verdadeiramente o lugar dele, né? O trono, né, nessa terra, para reinar aqui durante 1000 anos e nos dar, né, participação para todos aqueles que sofreram com ele e que foram com ele até o fim, participar desse reino, para depois ele estabelecer novos céus e nova terra, porque ele é o Rei de toda a terra, de todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, vocês vejam, né? Podem buscar referência lá. Procurem a palavra pastor, que vocês vão ver essas 3 referências. O pastor, o bom pastor, nosso grande pastor, nosso supremo pastor. E fazendo referência, né, de alguma forma, esses 3 salmos estão juntos na palavra do Senhor. Ele primeiro dá a sua vida, depois ele nos pastoreia no nosso processo de santificação, e ele um dia vai transformar esse corpo de humilhação em corpo de glória, para que nós possamos viver, então, eternamente com ele, para todo sempre
para o louvor da sua glória. Então nós vamos agora, diante da mesa do Senhor e tendo um pouco mais de revelação dessa obra maravilhosa que Jesus fez por nós. Ele foi um verme e não um homem, nesse sentido, que ele foi para a cruz e de lá não saiu, porque a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a morte estava, passava pela morte dele, mas porque ele não tinha nenhum pecado. Pedro lá no seu discurso disse que a morte não teve nenhum poder sobre ele, a morte não podia retê-lo. Por quê? Porque ele não conheceu o pecado e a morte não pôde reter Jesus. E porque agora nós fomos limpos de todo pecado que foi tirado das nossas vidas, por causa da nossa fé naquilo que Ele realizou por nós, a morte também não vai poder nos reter. Nós vamos um dia ressuscitar, no último dia, Ele há de ressuscitar todas juntamente com Ele. Amém? Então, vamos então participar dessa ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo verdadeiramente sublime na vida da igreja. É um momento ímpar, é um momento de muita devoção, de muita reverência que nós devemos ter, de lembrarmos. Ela não é apenas um símbolo, ela representa uma realidade. O sangue que Jesus verteu está sim representado. Ele disse, quando ele pegou o cálice, quando ele pegou o pão, quando ele partiu o pão, e a palavra diz que esse pão aqui é de mentira, né? Eu ia tentar partir ele, mas a palavra diz que os olhos daqueles discípulos de Emaús foram abertos quando Jesus partiu o pão e deu graças. Os olhos deles foram abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o pão que dá vida para o mundo. E quando ele também pegou o cálice, ele disse: tomai e bebei dele todos. Este é o cálice da minha aliança, a nova aliança, onde o Senhor promete que imprimirá as suas leis dentro do nosso coração, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então todo servo do Senhor, ele tem essa lei gravada. Quando nós estamos sendo tentados, nós não precisamos de ninguém para nos tirar dessa tentação. O Espírito do Senhor está em nós. Essa lei é gravada através do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós não precisamos de ditar nenhuma regrinha para ninguém como nós devemos proceder. Como que o jovem guardará puro o seu caminho lá? A palavra diz lá no Salmo 119, observando conforme a tua palavra. E essa palavra não é só aquela letra que nós lemos, mas é a palavra que está, a consciência que Deus coloca dentro do nosso coração. Você está atravessando uma linha muito tênue, dali para lá você vai cometer algo que vai me entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio também, nós termos essa nova aliança
né, onde o Espírito do Senhor, Ele está sempre nos mostrando. A partir daqui você está me entristecendo, mas, né, Ele falou para Caim, ó, pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo, cumpre a nós, através da capacitação que o Espírito nos concede, não pecar contra o Senhor, né? Ele nos capacita a sermos santos. Se Ele deu essa palavra para nós, sede santos porque eu sou santo, é porque cada um de nós pode viver isso para honra e glória do Senhor. Vem cá, Jorge, vamos agradecer ao Senhor e orar por essa ceia que representa tanto para a vida da igreja, né? Amém, Pai. Obrigado, Deus. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de poder partilhar da mesa do Senhor, Pai. E ao tomar deste pão, Jesus, que é o corpo do Senhor que foi moído naquela cruz, Pai amado, nós queremos lembrar do Teu sacrifício, Pai. Nós não conseguimos dimensionar aquilo que o Senhor fez por nós, mas sabemos, Pai, que a morte do Senhor ali na cruz nos gerou vida em nós. Quando nós bebemos deste cálice, Pai, que representa o sangue que o Senhor derramou por nós, Jesus, nós não conseguimos compreender o Teu amor tão grande, mas nós queremos, Pai, dizer que desfrutamos de toda liberdade que o Senhor nos deu a partir do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. E queremos, Pai, abençoar os elementos desta mesa, do pão e do vinho. E, Pai, nós queremos que o Senhor nos abençoe, Jesus, quando nós partilhamos aqui uns com os outros de um momento tão ímpar na vida da igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa revelar a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Irmãos, podemos nos aproximar, os irmãos podem tomar do pão e tomar do vinho e partilhar uns com os outros. Amém?